aleluia. Jesus está conosco. Ele é o motivo da nossa alegria. Podem tomar assento nessa noite, graças a Deus. Aleluia. Oi, graças a Deus. Graças a Deus. Graças e paz, igreja, amém? Diga para essa pessoa bonita que está ao seu lado, diga assim: foi muito bom você ter vindo nessa noite. Diga assim: Deus tem algo maravilhoso a falar ao seu coração, é o meu coração nessa noite. Não é sério, se for assim não vale. Diga assim: Deus tem algo maravilhoso a falar ao seu coração e ao meu coração essa noite. Tem alguém nessa noite que colabora conosco para nós te conhecer? Você que ainda não pertence à família apostólica Vinho Novo, tem alguém? Faça um sinalzinho assim. Os irmãos que vêm nos prestigiar com a sua presença, tem alguém que ainda não pertence à família apostólica Vinho Novo? Tem uma irmã ali, graças a Deus. Mas alguém que ainda não pertence à família apostólica Vinho Novo e veio colaborar conosco nessa noite? Mais alguém? Não? Então, vamos cumprimentar nossa irmã, diga assim: seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Por que, igreja? Jesus também. Você que já Aline, não, Vaninha, cumprimenta a irmã aí, faça um coraçãozinho, diga assim: foi muito bom você ter vindo nessa noite, minha irmã. Graças a Deus. Deixa eu pegar a bicicleta aqui. Aleluia. Que luta, Jesus. Jesus. Isso é o falta de costume, querido. Desse jeito, graças a Deus. Estou muito alegre nessa noite poder estar mais uma noite de quarta profética, nessa noite para dividir uma palavra junto com os amados irmãos. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração e para o meu coração nesse lugar. Desde abra sua Bíblia comigo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos nessa noite. Os irmãos me ajudam, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo, primeiro nós vamos ler do capítulo 2, o verso do 22 ao 25, depois do capítulo 4, verso 11, 18 até o 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso de número 22 em diante, até o 25 nós vamos ler. Vê se dá para me ler ali na sua versão. E diz assim a palavra que não é minha, mas é do Eterno. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intentará por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Vamos lá no capítulo de número 4, versículo 11, por favor. Que diz assim no capítulo 4, verso de número 11: a arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Hófnis e Finéias, morreram. Versículo 18 ao 22 agora, para nós encerrarmos. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel, volta lá, meu filho. Ele liderou Israel durante 40 anos, vamos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida
e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Vai, meu filho. Enquanto morria, as mulheres que a ajudaram disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Amém? Somente até aqui, nessa noite. Você pode botar aquele solo aí, aquele fundo de... Graças a Deus, estamos bastante alegres nessa noite, mas eu queria que nessa noite, eu estava lendo a Bíblia um dia desse, buscando algo até para dividir com a igreja, ou muito assim, nas nossas meditações, nós que somos leitores da Bíblia, como os irmãos também são, eu buscava uma palavra para dividir na oportunidade com a igreja, mas estava passeando na Bíblia, e eu queria falar lá de um versículo que está bem mais à frente. Se eu não me engano, está lá no capítulo 4 também, lá no 10, 30 e 31, que é a parte final dessa história, quando vai acontecer o fechamento dessa história a qual nós estamos lendo, dessa primeira parte, porque Israel estava, bota lá, meu filho, se eu não me engano é 30 e 31, 4, 30 e 31, não, né? Então está lá, mas está bem mais à frente, está lá no capítulo 7, se eu não me engano, mas nós vamos fazer menção dessa parte também mais à frente, mas nós queríamos dividir, eu queria falar muito sobre lá o Ebenezer, que é a pedra de ajuda, a qual muito tem se ouvido, eu creio que todo mundo já ouviu essa mensagem, e até como eu citei aqui um dia desse, eu falei, poxa Deus, mas eu vou ter que esbarrar o primeiro pensamento que me veio à mente é falar sobre o nosso testemunho, que é porque Deus é o nosso ajudador. Se nós estamos aqui, nessa quarta profética, de verdade, é porque Deus tem nos ajudado. Se você concorda com isso aí, levanta sua mão e dá um glória a Deus bem forte nesse lugar. Segunda-feira eu tive ali no aniversário de uma cunhada minha, fui ali comer um pedacinho de bolo. Ela não é cristã, mas ela pediu ali para fazer uma oração, nós oramos por ela, se emocionou, e nós lembrávamos o dom da vida, querido. Se você está vivo hoje, é porque o Senhor tem te ajudado, né, irmã Márcia? Graças a Deus. Nós estamos aqui, queridos, nós estamos vivendo nesses dias difíceis, verdadeiramente é porque a boa mão do Senhor que tem estado ao nosso lado, como disse o salmista certa vez. Mas, querido, navegando na Bíblia, eu comecei a ler e Deus me levava para outra direção sobre essa mensagem. E eu gostaria de ler um último versículo com os amados irmãos dessa noite, Hebreus capítulo 10, 30 e 31. É que você pode abrir a sua Bíblia nessa noite? Ainda, se você pode acompanhar aí pela tela, você talvez que nos acompanha pelo web aí, uma passagem que é bem conhecida, carta do autor desconhecida aos Hebreus, capítulo 10, o verso de número 30 e 31, diz assim: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuo, e outra vez eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. 11. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Em outra tradução vai dizer que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E Deus que me conduzindo na palavra, Deus me dá essa direção nessa noite, dividir algo com os irmãos sobre o que estava acontecendo com Israel naqueles dias. Israel estava passando por um momento de transição. Num futuro não muito distante, iria se findar que governava sobre o povo. Ia se findar o tempo dos juízes, que os irmãos bem conhecem lá o livro dos juízes, vai falar praticamente sobre isso, que de tempo em tempo
Deus levantava um homem ou uma mulher como Débora, e para governar, para gerenciar, que era a voz de Deus naqueles dias. Então, querido, vai se findar o tempo dos juízes, num futuro não muito distante, que o último juiz vai ser Samuel. Daqui a pouco nós vamos chegar na parte de Samuel. Israel estava passando por um momento de transição. É certo que se nós formos ler o livro dos juízes, sempre era assim. Quando um juiz vinha governando, o povo se voltava para Deus, o povo, jogava por terra os Baalins, os Astarote, os postes ídolos, e se voltava para o Senhor. Quando aquele juiz morria, o povo todo se corrompia, o povo estava numa decadência muito grande. E agora, querido, nós vemos que o penúltimo juiz, o sacerdote, juntamente com seus filhos, é que tem o de governar sobre aquele povo naquele tempo, que era a voz de Deus naqueles tempos. Mas nós vemos que mesmo sendo Eli, naquele tempo sendo responsável, principalmente por causa do estado que se encontrava a casa do sumo sacerdote Eli, nós vemos que as coisas não estavam bem para Israel espiritualmente falando. Talvez até em outro contexto as coisas não estavam tão ruins, pelo menos nesse primeiro momento não se ouve falar de guerra contra os filisteus no primeiro momento, mas os filhos de Eli faziam uma atrocidade. O capítulo a qual nós lemos, lá no capítulo de número 2, no verso de número 22 até o 25, vai falar sobre isso, que eles se prostituíam com as mulheres que ficavam à entrada da porta da tenda. Se nós formos continuar lendo o capítulo 2, vai falar que eles metiam o tridente, o garfo, ali no sacrifício, antes mesmo de apresentar o Senhor. Querido, o que é do Senhor, não pertence a nós. Mas era isso que eles faziam basicamente. E se nós formos continuar lendo, querido, não foi por falta de aviso que a calamidade chegou até a casa de Eli. Se nós formos pegar, se não me engano, do versículo 27 em diante, vai falar sobre isso aí, que Deus agora ele vai enviar um profeta, e esse profeta vai avisar Eli sobre tudo que vai acontecer, que a semente de Eli vai ser riscada da face da terra de Israel, que não vai haver mais representante, porque Deus já não tem se agradado mais daquela situação toda que está acontecendo, devido ao pecado dos seus filhos. É nesse cenário que vai aparecer, talvez despretensiosamente, uma mulher chamada Ana. Lá no capítulo 1, vai falar que tinha um homem chamado Eucana, que tinha uma mulher chamada Ana e outra Penina. Eu digo despretensiosamente, porque a história de Ana é uma história muito bonita, mas talvez que Ana não soubesse a importância que ela ia ter na história de Israel. Porque, querida, as coisas não estavam bem realmente, não estavam bem. E Ana, que na sua pouca pretensão, Ana pensava que realmente a coisa que mais importava para ela era ter um filho, por causa da humilhação que ela estava passando. Devido a tudo que estava acontecendo, a história que é das mais conhecidas, que os irmãos bem conhecem, uma história muito bonita, que é a história de Ana. Mas Ana, na sua pretensão, na sua pouca sabedoria, talvez não tendo uma visão tão apurada, tudo que ela quer é ter um filho, porque a outra mulher de seu marido, Penina, ela tem filho, ela abusa de Ana, ela caçoa de Ana, porque ela não tinha filhos. Porque a Bíblia vai dizer, querido, que o próprio Senhor fechou a madre de Ana. Não foi o inimigo, não foi o capeta, não foi o rabudo, não foi o lazarento, não foi nenhum desses. Foi a própria pessoa de Deus que vai cerrar a madre de Ana. Por que, querido, até Ana se despertar que Deus tinha um propósito muito maior para a vida dela do que ela imaginava. E quando Ana, querida, abre o seu coração de maneira liberal, quando Ana, agora ela abre o seu coração de maneira, eu creio que sobrenatural, eu creio por um impulsionamento, por uma impulsão do Espírito Santo, da Trindade Divina já naquela época. Agora Ana, ela vai fazer um pacto com Deus. Ela diz o seguinte: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego esse filho para o Senhor. Eu digo, irmãos, pensa comigo, qual a intenção de uma mulher ter um filho e fazer um pacto desse com o Senhor? Se tu me der um filho, esse filho não vai ser mais meu, ele é seu, e eu vou entregar ele para o Senhor. Ana, querido, vai ofertar
algo surpreendente para a pessoa de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: a sua oferta pode mudar o mundo que nós vivemos. Não, diga assim, a sua oferta tem o poder de mudar o tempo que nós vivemos. Você crê ou não, dependendo daquilo que você se propor a ofertar ao Senhor. Ana, querido, vai dar uma oferta ao Senhor. Ela vai falar o seguinte: ó, Senhor, se tu me der um filho, ele vai ser seu, ele não é mais meu. Eu vou dar ele para o serviço da sua casa. É isso que acontece nesse contexto. Ana entrega Samuel ainda criança, depois que ele desmama, ela entrega ainda aquela criança. Querido, Samuel não vai ao templo, não é para ser sumo sacerdote, nem para ser sacerdote, vamos dizer assim. Samuel é dado para Eli, para ser serviçal de Eli, para ser um mordomo de Eli, para trazer água quente para o velho Eli lavar os pés, nos dias quentes, para trazer água fresca para Eli lavar o rosto, para quando Eli acordasse pela manhã, já tinha café esperando o sumo sacerdote, que Samuel era incumbido de trazer o café do sumo sacerdote. Então Samuel, que não aparece primeiramente para ser popstar, não. Samuel vai aparecer como servo, querido, aleluia. Querido, não sei como você está esperando acontecer alguma coisa na sua vida. Talvez esteja esperando o pastor te chamar, o apóstolo te chamar, para te logo impor as mãos sobre a sua vida, e você já vai ser pastor, vai ser um missionário. Não, querido, saiba que primeiro, o apóstolo, como eu que somos pastores, a pastora, nós somos servos do Senhor. Então nessa noite, só você que é servo, dá uma salva de palmas aí para Jesus, que foi o servo por excelência, aleluia. Nos ensinou que como nós devemos servir. E é nesse contexto que aparece a pessoa de Samuel, criança, mas Deus, querido, mais do que Ana necessitava de um filho, o Senhor necessitava de um homem de Deus, de um sacerdote, de um profeta e de um juiz, porque as coisas não estavam bem em Israel. Mas, querido, como nós falamos, a primeira fala que Deus vai falar com Samuel naquela noite fatídica, quando ele aparece para Samuel, quando ele chama 3 vezes Samuel, e ele percebe que agora não é, que é Deus que está falando com Samuel. Deus vai falar, ele fala para Samuel o seguinte: Samuel, se essa voz te chamar outra vez, você diz assim: fala que o teu servo ouve. E o que Deus fala com Samuel é cumprimento daquilo que o outro profeta já tinha falado. Deus vai falar assim para Samuel: Samuel, eu vou fazer uma coisa horrível em Israel, que os ouvidos que ouvirem vão tinir. Isso é aquilo que, a boa notícia que Deus dá para Samuel, para dizer para Eli. E Eli, no outro dia, quando Eli indaga Samuel, Samuel fica temeroso. E essa é a fala de Deus naqueles dias, para aquele contexto que estava acontecendo ali. Querido, agora, nos capítulos da sequência da mensagem, vai dizer o seguinte: que Israel vai sair a peleja contra os filisteus. Mais uma vez, os filisteus sempre foram inimigos do povo de Israel. Sempre foram. E agora que eles vão a peleja contra os filisteus, e acontece o seguinte: eles têm uma derrota, 3.000 e poucos homens, agora eles vão morrer. E os sacerdotes, os anciões vão dizer a palavra, que eles ficam indignados e falam o seguinte: como pode o Deus Todo-Poderoso nos deixar sofrer tamanha afronta? E os homens têm uma ideia, e eles têm uma ideia genial. Eles vão fazer o seguinte, ele diz o seguinte: ó, vamos buscar a arca do Senhor que está em Siloé, para nós levarmos para a batalha. E é isso que eles fazem, querido. O que era a arca do Senhor? O que era a arca da aliança? Era a arca onde tinha ali, onde os querubins, ainda na mensagem vai falar que a arca onde os querubins estão sobre ela, que na tampa da arca era isso que tinha, era 2 querubins apontados de um para o outro, que guardava ali um pouco do maná, a vara de Arão, e vai por aí afora. Mas agora que eles vão pegar a arca do Senhor e vão levar para a batalha, a Bíblia vai falar o seguinte: que quando a arca chega no arraial do povo de Israel, acontece algo tremendo, querido. Mas a Bíblia vai falar o seguinte: que o povo de Israel
estava acampado em Afeca, e o povo lá dos filisteus o povo de Israel estava acampado em Ebenezer, e o povo dos filisteus estava acampado em Afeca. Então nós aprendemos o seguinte, que na verdade Ebenezer já era o nome de um lugar, onde o povo de Israel estava acampado. Ebenezer, pedra de ajuda. O povo de Israel estava acampado num lugar chamado pedra de ajuda. Não teria como, querido, eles perderem a batalha. Não teria como. Um povo chamado povo de Deus, acampado num lugar chamado pedra de ajuda, não tem como eles perderem a batalha. Não tem, querido, se nós formos ver assim. E o povo dos filisteus estava acampado em Afeca. Afeca, o nome Afeca significa fortificação. Mas tem um detalhe nessa história, querido. Quando nós estamos fora da direção do Senhor, quando nós temos Deus por nosso adversário, o nosso inimigo, querido, ele pode estar acampado em qualquer lugar que a vitória não vai nos pertencer. Veja bem que o povo estava acampado num lugar chamado pedra de ajuda, e o outro povo, inimigo, os filisteus, estavam acampados em Afeca, que significa fortificação. Mas quem era forte de verdade era o povo dos filisteus, porque Deus não estava mais compactuando, querido, com aquele povo, com o povo de Israel naqueles dias. Mas a arca, que agora chega no arraial do povo de Israel, e o que acontece? Acontece que uma voz de júbilo, uma gritaria, um alvoroço, o povo todo se alegra. Eu vou te pedir para ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus, rapidinho, 1, 2, em pé, rapidinho. Gente, vocês estão pior do que eu, que estou com quase, né? Graças a Deus, aleluia. O povo de Israel agora faz um barulho muito grande, querido. Eu vou te convidar nessa noite, você que pode, é claro. Vou pedir você que não pode, faça assim comigo, assim, ó. Não, faça assim, vai. Até fazer barulho, até você ouvir o barulho dos seus pés. Vai. Agora bata na cadeira da frente, bata na cadeira da frente, bata na cadeira. Agora dê glória a Deus, aleluia. Dê glória a Deus, aleluia. Né? Dê glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus agora. Não, faça barulho de glória, amém. Faça barulho de glória, dê glória a Deus, aleluia. Era um estardalhaço que o povo fazia naqueles dias. Era glória a Deus, era aleluia. Era uma festa, pode tomar assento. Amém, graças a Deus. Está vendo? A aeróbica do Senhor faz bem. Já dizia Marcelo Rossi, aleluia, graças a Deus. Mas o povo faz barulho, o povo se alegra, mas não era a verdadeira adoração, não. Era como se a arca, que representava agora a presença de Deus no meio do povo, fosse apenas um objeto, e não passava de um objeto. Querido, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Não tem sabonete santo, não tem imagens, não, querido. Ao Deus invisível toda honra e toda glória, ao Deus que habita dentro de nós, aleluia. Você é templo da pessoa do grande eu sou, na pessoa do Espírito Santo, querido. E nem todo barulho, querido, significa que o povo está em conformidade com a pessoa de Deus. Nos últimos tempos temos visto muito barulho por aí, é tanto barulho, é tanta coisa, né? E muitas vezes Deus não está nesse negócio. O barulho foi tanto, a movimentação foi tanto, que a terra ao redor de onde que ele estava, a terra chegou a tremer. Em Ebenezer, num lugar chamado Pedra de Ajuda, muita glória, muita aleluia, muita festa, mas não termina bem a história. E na sequência que nós vamos ver, se você for pegar a passagem para ler, que o povo de Israel é praticamente massacrado ali, o exército de Israel, pelos filisteus. 30 mil homens do exército de Israel agora vão morrer. 30 mil homens. Querido, poucas vezes você pegando uma Bíblia para ler, em batalha, nós vemos tantos israelitas mortos, 30 mil homens de uma vez só.
Mas tinha glória, tinha aleluia, tinha barulho, tinha tremor de terra, mas não tinha verdadeira adoração, cara. Porque o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E para completar, que se cumpre aquilo que o profeta já tinha profetizado acerca dos filhos de Eli. No meio da batalha, Hófnis e Finéias morrem. Agora, o exército de Israel é totalmente desbaratado, muitos fogem. Eles agora, um mensageiro, um dos que conseguiram fugir, vai de encontro à casa de Eli. E ele chega para aquele pai e dá aquela triste notícia, dizendo o seguinte, ó: mataram seus 2 filhos, Hófnis e Finéias. Que tragédia, querido. Mas quando Eli ouve que os filisteus levaram a arca do Senhor, Eli, querido, toma um susto, cai para trás, porque a palavra que nós lemos diz que ele era velho e gordo. Ei, meu Deus do céu, ai, Jesus dos crentes, tem misericórdia dos fofinhos. Ele era velho e gordo, cai para trás, quebra o pescoço e morre. A sua nora, a mulher de Finéias, quando ela ouve aquilo que tinha acontecido, que seu marido tinha morrido, no texto não cita que o irmão do seu marido tinha morrido, mas se o irmão do seu marido também morre, o seu sogro morre e levaram a arca. Agora ela vai, pelaquela má notícia, ela vai entrar em trabalho de parto, ela vai dar à luz, vai nascer uma criança, ela morre, mas antes disso ela bota o nome do menino de Ícabo. Foi-se a glória de Israel. Israel agora, que ele está num estado tenebroso, Israel está sem sacerdote, sem profeta e, entre aspas, sem a pessoa de Deus para lutar ao seu favor. Sem sacerdote, repita comigo assim: sem sacerdote, não, mais alto, diga assim: sem sacerdote, sem profeta e sem Deus ao seu favor. Eu não tenho, querido, esses dias eu estava conversando com a pessoa, eu dizia: gente, eu não sei, nesses dias tão terríveis a qual nós temos vivido, como as pessoas podem ainda tentar viver sem um consolo, sem a pessoa do Espírito Santo como seu consolador, sem a ajuda de um braço forte, que é o braço do Senhor a seu favor. Não sei, querido, como as pessoas têm conseguido viver. Que horrenda coisa, querido, quando nós lemos, é cair na mão do Deus vivo. E a casa de Eli vai passar por esse processo de limpeza, querido. Morre o sumo sacerdote, morre o sacerdote, morre 30 e poucos mil homens agora do povo de Israel. A arca é tomada do povo de Israel, a arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, e a arca agora é levada para junto dos filisteus. E eu agora que tento imaginar a alegria dos filisteus. Nós tomamos a arca de Deus. Agora eu quero ver como é que o vinho novo vai sobreviver sem a arca, sem a presença de Deus. Olha só, agora eles são derrotados. Agora Israel não vai conseguir mais ter vitória não. Aleluia, glórias ao Deus de Israel. E eles pegam a arca do Senhor e levam para o templo do seu Deus, como se fosse uma afronta, né? Como se fosse uma afronta. Eles pegam a arca de Deus, apesar de que os irmãos bem conhecem, pegam a arca de Deus agora e vão levar para dentro do templo de Dagom. Na primeira noite a qual a arca fica dentro do templo, no outro dia, quando eles chegam ali, os sacerdotes de Dagom chegam, eles encontram a imagem de Dagom caída de cara no chão. Fala assim, repita assim comigo bem forte assim: Deus falso de cara no chão. E eles pegam, eles chegam, eles estão ali não, olha só o que aconteceu com a imagem de Dagom. Deve ter sido um vento forte que entrou aqui. Assim estou dizendo eu, não diz a Bíblia. E no outro dia, quando eles botam a imagem de Dagom de pé, e no outro dia, quando eles chegam ali, a imagem de Dagom está com os braços cortados e com a cabeça cortada. Diga assim: Deus falso, com os braços cortados e com a cabeça cortada. E agora que eles começam a ficar atemorizados por aquilo que começa a acontecer agora, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, e o povo agora dos filisteus vai experimentar isso. A arca do Senhor, agora eles querem se livrar da arca, porque a arca agora é como se fosse uma maldição para aquele povo.
a arca começa a rodar pelas 5 distritos, agora dos 5 reis filisteus, porque agora começa a sair no povo filisteu, úlcera, tumores, hemorroida, coceira, praga de rato, os ratos invadem as casas, propriedades, invadem. Agora eles começam agora a sofrer, querido, com a mão da pessoa do grande Deus que está sobre agora os filisteus. E não adianta que eles ficam agora se livrando da arca de uma cidade para outra, de uma cidade para outra, de uma cidade para outra. Acaba que eles vão de encontro agora aos seus magos, os seus videntes, falam assim: o que nós vamos fazer com essa arca agora? Quem poderá subsistir? Querido, você levar a arca de Deus, se nós fôssemos conjecturar acerca disso, era como se nós pegássemos hoje um bando de crentes do reteté, como os crentes dessa igreja que gostam de dar glória a Deus e aleluia, né? Os crentes que estão cheios do poder e da glória de Deus e da unção do Espírito Santo, e levasse lá para um centro de macumba. Certa feita nós fomos numa vigília, o cidadão dizia o seguinte, que o pastor contando o testemunho dele, que ele estava desempregado durante algum tempo, como acontece com qualquer um. Ele ficou desempregado, aí o irmão dele falou assim: cara, eu vou te ajudar, você quer trabalhar comigo? Você tem criança pequena, né? Está passando por um momento difícil? Não, vou trabalhar. Ele falou assim: cara, mas tem um problema, aonde eu estou trabalhando, é lá no centro espírita, lá no Meia, por favor, você não vai fazer besteira não, quando você chegar lá. Ele falou: que isso, rapaz, sou crente, não é bagunça não. E eles foram para trabalhar naquele lugar. Aí chegaram naquele lugar ali no Meia, estão lá trabalhando, chegaram de manhã, ele estava lá cortando os azulejos para o irmão dele, parece até o irmão Sérgio trabalhando, né? Aí começou a sentar os azulejos, pererê, daqui a pouco começou a chegar o povo para a sessão lá, começou a chegar o povo, aí daqui a pouco a dona da casa chegou, e tá vendo, só chegando gente, aí a dona da casa veio e falou assim para ele assim, ó, chega aqui, vem aqui por favor, Sérgio. Não, fica aí, Sérgio. Vem aqui, por favor. Aí falou assim: quem é esse rapaz que está contigo aí? Aponta para o João Batista aí. Quem é esse rapaz que está contigo aí? Aí falou assim: é meu irmão. Ele está desempregado, eu trouxe ele para trabalhar aqui conosco, para me ajudar. Aí ela falou assim: ó, tá bom, é seu irmão. Toma aqui o salário dele da semana toda e manda ele embora para casa. Ela falou assim: mas por que ele fez alguma coisa? Não, ele não fez nada, mas desde a hora que ele chegou aqui, ele está orando para o tal do Deus dele, e os orixás já falou que enquanto ele não for embora, eles não vão baixar aqui nesse lugar. Queridos, aonde que você for, você é uma simbologia da arca do Senhor, você leva a presença de Deus contigo. Querido, talvez as pessoas não te conheçam, as pessoas não sabem quem você é, mas a pessoa de Deus sabe quem você é, aleluia. Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Deus Altíssimo. Aonde que você for, querido, o Espírito Santo de Deus está contigo, aleluia. Por isso você chega num determinado lugar, você passa por algum lugar, as pessoas falam assim: oh, graça e paz, irmão, só falta falar seu nome, né? Graça e paz, amém, amém, bom dia, irmão, vai com Deus, Jesus te ama, amém, querido, porque a pessoa de Deus, ela testifica com as outras pessoas. Mas querido, mas ali estava agora a arca na mão dos filisteus. E querido, eu aprendi algo bastante interessante sobre essa passagem por esses dias. Muitas vezes todo culto praticamente, nós recolhemos oferta e damos uma palavra de oferta nesse lugar. Nós vamos ainda, no final do culto, recolher as nossas ofertas. Mas nós sempre deixamos uma meditação sobre oferta, na maioria das vezes. A não ser quando nós pegamos assim na quarta profética, nós deixamos para recolher no final. Não é assim? Eu louvo a Deus pela palavra de ensinamento que tem nesse lugar, acerca dos dízimos e das ofertas. No seminário ontem eu tive a oportunidade de ministrar, no seminário aqui no Médio ontem, sobre finanças à luz da Bíblia. Então, querido, não é por falta de ensinamento nesse lugar que nós deixamos de reconhecer a dádiva de Deus nas nossas vidas, que é a oportunidade que nós temos de ofertar, de devolver o nosso dízimo ao Senhor, mas principalmente ofertar para a casa do Senhor, porque é uma honra, é uma dádiva. Todo culto praticamente tem palavra de oferta, tem palavra de ensinamento acerca disso. Mas eu vejo agora os filisteus
lá no tempo ainda, quando Samuel nem era ainda sumo sacerdote, Samuel ainda era criança, quando eles levam a arca, eles querem se livrar da arca. Aí eles falam assim, como que nós vamos fazer para se livrar da arca do Deus de Israel? Eles perguntam aos seus magos, aos seus encantadores, o que eles têm que fazer para se livrar da praga dos ratos, dos tumores, das úlceras, das hemorroidas. E eles dizem o seguinte, eles falam o seguinte, vocês vão fazer agora, cada rei, dos 5 reis dos filisteus, vão fazer agora uma oferta para mandar de volta junto com a arca do Senhor. Para que venha, vocês vão fazer agora uma imagem dos ratos atacando você e dos tumores, e vão colocar dentro de um baúzinho, dentro de uma arquinha, do lado da arca. Vocês vão colocar a arca em cima de um carro de boi, um boi, né, puxado por um boi novo, que ainda não experimentou canga. Vão colocar um bezerrinho do lado, né, junto com esse boi, e se ela tomar o caminho de Bet-Semes, é porque ele se agradou e vai cessar a praga. Querido, eu fiquei imaginando, gente, até os não crentes, até os inimigos de Deus sabem que para cessar a praga, nós precisamos trazer uma oferta de valor ao Senhor. Até os inimigos sabem, que nós aprendemos isso todo culto aqui, nós repetimos, nós batemos na tecla, nós dizemos para os irmãos, gente, o segredo da vitória, o segredo de trazer a bênção que está aqui, e para que ela venha parar aqui, muitas vezes, nós trazemos uma oferta de amor ao Senhor. O povo não sabia, querido, o povo filisteu não sabia, que eles não estavam acostumados, mas, querido, quando Deus quer, até os inimigos de Deus, eles têm que ofertar para a casa do Senhor, aleluia. E só isso aí já vale uma salva de palmas para o Senhor, aleluia. Até os inimigos do Senhor sabem que uma oferta tem seus grandes efeitos, aleluia. Eu costumo dizer, que já falei isso aqui, Deus me trazia lembrança. Foi no momento de oferta, do ofertório aqui, que eu recebi uma das maiores bênçãos aqui nessa igreja. Minha esposa estava com leucemia, uma situação muito terrível que nós enfrentávamos todos os meses. A situação terrível, nós já não aguentamos mais. Quem estava ministrando naquela noite era o apóstolo André, naquele tempo ele era pastor ainda, meu pastorzão estava ministrando. Ser sincero, eu não lembro qual foi a palavra, que muitas vezes nós estamos vivendo uma situação tão difícil, nós estamos vivendo com o coração tão angustiado, tão apertado, a coisa está tão massacrante, mesmo para nós que somos crentes, nós estamos com a mente turbada, que eu nem lembrava qual foi a palavra, mas eu sei que foi no momento de oferta. A minha oferta não foi uma oferta de grande vulto não, talvez foi 2 moedinhas, ou uma moedinha, ou uma nota de, não sei quanto foi, não lembro também. Botei minha oferta ali dentro do envelope, apresentei ao Senhor e falei, Senhor, Tu sabe da nossa situação, Tu sabe que eu já não estou aguentando mais a situação, daqui a pouco eu vou perder a pessoa a qual eu amo, estou vendo que vai chegar esse ponto. E Deus disse assim, eu aí, onde você está, levantei minha oferta para o alto, entreguei ao Senhor, e Deus falou assim, a partir de hoje, nunca mais. Minha esposa já foi ao médico, já refez os exames, o médico falou assim, a senhora pode até ter tido leucemia um dia, mas não tem mais. Todo mês, no segundo dia de menstruação, minha esposa perdia muito sangue pelo nariz, se sangue pelo nariz, se sangue pela boca, se sangue por tudo quanto era lugar. Daquele dia para cá, nunca mais, porque a pessoa do grande Deus liberou a palavra de rema, foi no momento que é de oferta, poderia ter sido louvor, que não despreze o momento que você tem de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Todos os momentos são importantes, o momento da oferta, o momento do louvor, o momento da palavra, que eu estou esperando um milagre a qualquer hora da parte do Senhor. Igreja do grande Deus, eu venho com meu coração assim, que uma expectativa tremenda de experimentar o sobrenatural de Deus, que eu creio que o Deus do sobrenatural, Ele não habita nesse lugar, porque Ele não habita em casa, em tenda feito por mão, mas eu creio que toda vez que nós propomos um grupo de crente maluco na quarta profética, vir a esse lugar adorar o nome do Senhor, Ele se faz presente nesse lugar. É assim que Deus faz. E a arca
toma a direção de Bet-Semes, querido, juntamente com a vaquinha vai indo ali, e milagrosamente, depois de um grande morticínio que vai falar a palavra de Deus, a praga também cessa de junto do povo dos filisteus. Tem hora que se até o ímpio, querido, a única coisa que ele precisa fazer é se voltar para o Senhor. A única coisa que o homem precisa fazer é voltar para Deus, que Deus tem bênção superabundante para derramar até sobre a casa deles. Aleluia. E agora que a arca vai para Bet-Semes, para a primeira cidade, fica ali, o povo todo fica alegre, mas ainda não havia reverência no coração do povo. E os homens de Bet-Semes agora eles vão pegar a arca, eles por curiosidade, não sei, a Bíblia não vai dizer, eles pegam a arca agora e vão abrir a arca. Outra mortandade, 30 mil homens daquele povo, algumas traduções vai dizer que era 50 mil, agora todos morrem devido à falta de reverência. E eles vão falar assim: o que nós vamos fazer com a arca do Senhor, com a arca desse Deus tão grande, desse Deus que é tão tremendo? Aí a arca vai parar em Kiriat Jearim, que é outra cidade agora do povo de Deus. E a Bíblia vai falar ali, agora deixa eu me achar aqui, que a arca chega em Kiriat Jearim e fica ali agora durante 20 anos, repita assim comigo, 20 anos, não, mais forte, diga assim, 20 anos, quanto tempo que eu disse? 10 anos? Não, 20 anos a arca vai ficar ali agora em Kiriat Jearim, 20 anos ali esperando, levanta um sacerdote, ela fica ali agora em Kiriat Jearim por 20 anos agora a arca vai ficar ali, que maravilha. Mas agora, querido, o povo dos filisteus vai voltar novamente contra o povo de Israel, novamente contra o povo de Israel. Normal, querido, gente, o inimigo se levantar contra a sua vida é normal. Muitas vezes os crentes ficam com medo, gente, o inimigo está furioso comigo, e daí? E daí que ele está furioso com você? Maior é o que está com você do que o que está no mundo, aleluia. Maior é aquele que peleja por você, que não tem dar conserto. Gente, colocaram a arca dentro do templo do inimigo, e Deus fez o que fez. Levaram a arca para o território do inimigo. Olha o que aconteceu. Quando Jesus, querido, desce as partes mais baixas do inferno, quando ele toma a chave da mão de Satanás, acabou toda a autoridade de Satanás nesse mundo, no mundo espiritual, acabou toda a autoridade de Satanás. Se cumpre a palavra que diz que em todas as coisas que nós somos muito mais do que vencedores, que aquele que está conosco, ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder, aleluia. Mas Israel ainda estava praticamente sem Deus, entre aspas, sem profeta e sem sacerdote, que agora Samuel já está grandinho, Samuel já está ministrando, mas agora já tem até sacerdote. Mas agora que vai ter outra peleja agora contra os filisteus. Mas agora o povo ele age de maneira diferente. Aí que nós vamos entrar na mensagem nessa noite. Então antes de 10 horas acaba, é 8h44 nessa noite, ainda, diga assim, graças a Deus. E Samuel governava Israel agora, está lá a partir do capítulo 7, o verso de número 2, aí diz assim: a arca da aliança ficou na cidade de Kiriat de Jearim, que é Kiriat Jearim, bastante tempo, isso é, mais ou menos 20 anos, aí vai falar assim, durante esse tempo, todos, repita assim comigo, todos os israelitas, não, agora todos os israelitas, diga assim, todos os israelitas, diga assim, todos os israelitas, oravam a Deus o Senhor e pediram ajuda. Querido, nós precisamos aprender com nossos erros. A arca já estava em Kiriat Jearim, não estava? Estava no meio do povo de Israel, não estava, sim ou não? Sim, estava. Mas o povo, querido, estava começando a aprender a lição.
Nós não podemos, queridos, estar sempre errando nas mesmas coisas. Entra ano, sai ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 21 anos, vai fazer 22 anos que eu estou na presença do Senhor. Queridos, eu dou glória à pessoa do grande Deus, que bastante coisa que eu errava no começo da caminhada, já não erro mais não, graças a Deus. Nós não podemos, querido, continuar errando nas mesmas coisas. Nós não podemos ser crente Gabriela, não é assim? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, eu sou assim e vou para o inferno assim. Nós precisamos aprender, querido, de preferência com o erro dos outros, né? Para nós não temos que estar errando sempre. E o povo de Israel agora eles vão aprender. Eles poderiam muito bem, não, tragam a arca de novo, tragam a arca do Senhor, novamente a arca vai nos dar vitória, como o povo de Israel nos dias dos grandes profetas de Jeremias, de Isaías, né, de Ezequiel, falava, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, Ele nos livrará, e não livrou não, o povo teve que ficar 60 anos cativo em Babilônia. Não, querido, agora o povo vai começar a aprender, aí vai falar que todo o povo, que durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus pedindo ajuda. Coisa boa, querido, é quando nós lembramos que nós temos alguém por nós. Eles não estavam mais em Ebenezer, mas eles lembravam que existia uma pedra de ajuda a alguém que poderia ajudar. Vira para esse crente bonito de tal do céu, diga assim, não fica triste não. Diga assim, tem alguém que pode te ajudar. É sério esse negócio. É para você estar dando glória a Deus, aleluia. Saber que alguém pode te ajudar. E esse alguém não é o Bi, não é o apóstolo, não é a pastora, não é o pastor Marquinhos. Esse alguém é a pessoa do grande eu sou, a pessoa do grande Deus, aleluia. Mas beleza, até aí. Nós lemos lá no 7, no 2, que diz que eles oravam. Todos oravam, eles eram unânimes, parece até o povo da igreja primitiva, eles eram unânimes em oração, né? Todos estavam juntos, pediu, Senhor, nos ajuda, a arca já está em Kiriat Jearim, já tem 20 anos, os filisteus estão aí de novo, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Diga assim, espera aí, diga assim, espera aí, mas tem só um detalhe nessa história. Eles queriam ajuda do jeito deles. Eles queriam ajuda, sim, de Deus, mas queriam continuar da mesma maneira que estavam. No versículo de número 3 diz assim, Samuel disse ao povo de Israel, se vocês querem com todo o coração voltar a Deus o Senhor, joguem fora todos os deuses estranhos e as imagens da deusa Astarote. Dedique-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Eles queriam a ajuda de Deus, sim ou não? Sim ou não? Eles queriam. Mas mande aquele santinho que a pessoa guarda escondido dentro de casa. Eles queriam a ajuda de Deus, sim ou não? Sim. Eles precisavam da ajuda de Deus, sim ou não? Precisavam. Mas eles queriam continuar adorando os Astarotes, os Baalins. Eles queriam continuar fazendo as mesmas coisas que eles faziam antes. E uma coisa eu aprendi com Deus, que Deus não divide a honra dele, a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E o que Samuel, que ele vai falar de maneira dura com eles ali, porque Samuel já era um cara reconhecido, vai dizer o seguinte, se vocês realmente querem, se desfaçam dos deuses estranhos, dos Astarotes, dos Baalins, se desfaçam dos deuses que estão dentro do coração de vocês. Muitas vezes que eu fico pensando, esse dia eu estava pensando muito, sobre acerca da pandemia.
dizemos, querido, muitas vezes as palavras que nós temos ouvido são muita palavra triunfalista, sim, que nosso Deus é um Deus que nos faz triunfar, mas, querido, poucas palavras nós temos ouvido. Gente, quando nós ouvimos a primeira vez na televisão que tinha morrido 300 pessoas no mesmo dia pelo Covid-19 na Itália, nós, meu Deus, Jesus, que calamidade! Os nossos irmãos na Itália estão morrendo todos. Morreram 300 pessoas num só dia na Itália. Um dia desse, morreu quase 4.000 pessoas no Brasil. E tem muitos que têm se levantado, não tem nada a ver com isso, falando assim, não, Deus vai nos dar vitória, Deus vai fazer, Ele vai cessar a pandemia, sim, querido, mas tem um caminho. Se a igreja do Senhor, querido, mais ou menos 80 milhões de pessoas quase já tivesse colocado à disposição do Senhor, querido, vamos tirar do nosso meio os deuses estranhos, igreja do Senhor, vamos tirar do nosso Deus os Baalinhos, os Astarotes, tudo que não pertence ao Senhor, vamos viver um evangelho de verdade, querido. 80 milhões, vamos dizer 40 milhões de pessoas, orando no meio de um propósito, querido, não teria pandemia que resistisse até os dias de hoje. Mas, querido, existe ainda um caminho a ser traçado. Existe o caminho de volta, querido. É tempo da igreja do Senhor tomar uma postura de igreja do Senhor. Querido, um dia desse, uma coisa linda. O povo saiu daqui do Vinho Novo de manhã, foi até a Upinhal chorar por aqueles que estão ali internados, levantar as mãos ao céu e dizer, Senhor, tem de misericórdia, cura os que estão aí, traz eles de volta para casa. Já não aguentamos mais ver as pessoas morrerem. Mas, querido, parece que tem crente que está assim ainda, eu não vou acordar cedo não, eu vou para ali orar para quê? Querido, todos eram unânimes, todos queriam orar, todos pediam ajuda ao Senhor. E o que está faltando para você pedir ajuda ao Senhor? O que está faltando, igreja do Senhor, para a igreja, a nossa igreja, vamos falar de nós, se mobilizarmos de maneira maior do que nós fizemos naqueles dias aqui na passarela, querido. Vamos para ali, gente. Um bando de crente, foi muito adolescente, foi até os velhinhos, foi irmão Sérgio, foi a avó, foi um monte de crente, que era ali, querido, as pessoas iam descendo do trem, e a igreja do Senhor levantava as mãos e falava, Deus que te abençoe, Deus vai operar um milagre na sua vida. Ele entregava o folha e dizia assim, ó, Jesus te ama, larga o pecado, vem para Jesus. Esse é o papel da igreja, querido. E uma jovem passou assim e disse assim, ó, esse é o verdadeiro evangelho que a Bíblia fala, o evangelho que vai ali e ora pelas pessoas, levanta as mãos, impõe as mãos sobre o doente, fala de Jesus, proclama o evangelho da salvação, mas fala o seguinte, ó, vocês precisam mudar de vida, querido, e tudo começa pela igreja do Senhor. Hebreus vai falar, querido, que o castigo, né, não o castigo, mas a vingança começa pela casa, querido. Nós não queremos isso. Nós queremos ver um povo sadio, um povo cheio da unção, do vigor, da virtude do eterno, querido, marchando pelas ruas, falando o seguinte, ó, Deus vai dar um fim nessa pandemia sim, mas é necessário nós tomarmos uma atitude, querido, aceita Jesus, aceita hoje, se livra da morte que está chegando aí, porque Jesus está voltando. É isso, querido, que tem faltado. Mas agora, querido, eles agora vão deixar de lado todos os Baalins, eles vão jogar fora todas as imagens de escultura e vão voltar para a pessoa do grande Deus. Fique de pé nessa hora, em nome de Jesus. Já estamos encerrando. Agora chegou a parte boa da história. O povo vai se livrar das pendências. Com cara e com voz de profeta, com todo amor e com todo carinho. Diga assim, tem algum Deus estranho na sua vida ainda, meu irmão? Vira para essa pessoa bonita e diga assim, tem algum Deus estranho na sua vida ainda? Diga assim, se tem, joga fora. É tempo de nós lançarmos fora os deuses estranhos do nosso meio. É tempo de nós lançarmos fora os deuses estranhos e vivamos o poder de Deus nas nossas vidas. Agora, querido, Israel, no mesmo capítulo 7, Samuel vai orar e Samuel está sacrificando. Mas tem um detalhe ainda nessa história.
Lá no versículo de número 6, eles vão trazer um sacrifício ao Senhor. E mais uma vez vai se valer a palavra que sacrifício, oferta não é só dinheiro, eles vão trazer água. Vão trazer água. Gente, assim, gente, o povo não tinha nada para ofertar, eles vão ofertar, fazer um sacrifício, vão derramar água. Vão derramar água. Eles vão derramar água perante o Senhor. Imagina o valor da água na região desértica. Eles vão derramar água perante o Senhor. Água é o símbolo maior da palavra de Deus. Eles vão derramar, agora eu vou fazer um sacrifício ao Senhor, vão derramar água perante o Senhor naqueles dias. E agora Deus vai se alegrar e Samuel vai falar assim, ó, eu vou sacrificar por vocês agora. E quando Samuel estava sacrificando, acontece o grande milagre, Deus vai trovejar, pum, pá, aquele negócio todo, pá! E os filisteus ficaram todos atemorizados e raparam fora da presença do povo de Israel. Será que você pode levantar suas mãos ao céu, dar a melhor salva de palma que você possa dar para o Senhor? A vitória de Israel chegou assim. 20 anos a arca em Queriat Jearim, tiveram que passar por um processo. Se eu fosse você, aplaudia mais e dava glória a Deus. Mas tiveram, queridos, aqui, passar por um processo sim. Tiveram que derramar água perante o Senhor, tiveram que sacrificar, tiveram que lançar fora os deuses estranhos, para que Deus viesse se compadecer do povo agora e desbaratar agora os filisteus. E a vitória estava garantida para o povo de Israel. E no capítulo 7, no verso de número, para nós terminarmos, no verso de número 9 diz assim, então Samuel matou um cordeiro e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. E pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel. E ele respondeu a sua oração. Nessa noite nós vamos orar a pessoa do grande Deus, porque o nosso Deus é um Deus que responde oração. Eu estou com a parenta minha, com a prima, lá em Curitiba, está vivendo um momento muito difícil. Nessa noite Deus me trazia a lembrança da pessoa da Larissa, está totalmente atormentada, jovem, desviada da casa do Senhor, mas eu creio que nessa noite Deus pode ouvir a nossa oração, a oração feita nesse lugar. Como Deus pode ouvir a sua oração, como Ele ouviu a oração que Samuel fez ali naquele lugar, naquele dia. Enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, o filisteu avançava contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram completamente confundidos e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Betcar, matando-os pelo caminho. E Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Diga assim, bem forte então nessa noite, para o inimigo saber que você está bem vivo nessa, diga assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele disse assim, Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nessa noite, querido, eu gostaria que você ainda tirasse um momento de oração. Será que você pode dar uma meia luz aí no salão, em nome de Jesus? Que você fizesse a sua oração nessa noite, amém, tá bom aí. Quem sabe você está muito precisado, como dizia minha avó, de uma vitória da parte do Senhor. Mas você ainda quer teimar e levar junto os Baalinhos, os Astarotes, os deuses que não vão te dar vitória. Mas nessa noite está aqui um Deus que é vivo e verdadeiro e que atende a oração da igreja. Nessa noite, se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Querido, nós não temos visto isso mais na igreja do Senhor. Antigamente, né? Os crentes se jogavam no chão, se ajoelhavam, clamavam ao Senhor, choravam, meio se derramavam.
aos pés do Senhor, querido, porque sabiam, tinham talvez uma noção maior de que existe uma pedra de ajuda, alguém que quer te ajudar, querido. Existe alguém que quer ajudar o Brasil a sair dessa situação tão difícil, a qual se enfiou, que quer dar um basta nessa tribulação. Querido, eu não aguento. Hoje estava ouvindo uma rádio, agora à tarde, mais um pastor, não era de muita idade não, faleceu também vítima dessa enfermidade, querido. Querido, as pessoas, eu creio que todos já estão cansados de notícias ruins, mas cabe a nós, igreja do Senhor, está fazendo a nossa parte, está jejuando, está orando, está clamando a pessoa do grande Deus, que quem sabe, se não é hoje, se não é agora, nessa quarta profética, que nós vamos clamar, realmente, a Bíblia vai falar, o salmista dizendo o seguinte, que Deus não rejeita o coração contrito e compungido, que não, Deus não rejeita, o ministério de louvor